diversidade, equidade e inclusão. Bradesco. Olá, boa noite. Estamos juntos mais uma vez aqui no Roda Viva, transmitido pela TV Cultura de São Paulo. Esse que vocês estão vendo é o Ernesto Paglia, que está no lugar da Vesga Magalhães, que foi para o canal do Unicórnio Alado. E por sua rede de afiliadas. No centro da nossa roda temos hoje o escritor indígena Daniel Munduruku, um brasileiro como poucos. Daniel é paraense e o sobrenome dele faz referência ao seu povo indígena. Munduruku é o nome mais conhecido do povo que se autodenomina Undêngenha. Eu espero ter pronunciado corretamente. São cerca de 14 mil pessoas que habitam a área do Rio Tapajós, nos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso. Vocês estão vendo a Alessandra Munduruku, jovem liderança Munduruku, lutando contra a privatização e a destruição do Rio Tapajós. Eu peço para vocês que a gente vai fechar. Ninguém entra, ninguém sai, porque ninguém vai para brincar. Ninguém vai para rir. Ninguém vai tirar selfie não, porque é o nosso corpo que está lá. Nesse vídeo, a Alessandra Munduruku está fechando a zona azul da COP. Ela está falando, a gente está na luta, é o nosso povo que está lá, ninguém vai ficar tirando selfie não. Aqui é luta mesmo. A negociação que está acontecendo aqui. E eu espero vocês, que vai ficar aqui é só a imprensa e vocês têm que sair. E já chega de usar nossa imagem para dizer que é sustentável. De bioeconomia que está matando nossa floresta. O Estado está matando a floresta, destruindo para colocar ferrovia, hidrovia, portos, para essas empresas internacionais chegar. A gente não quer mais vocês aqui enquanto o Lula não vem falar com a gente. Daniel, portanto, é um indígena, faz parte de um grupo de brasileiros que hoje está reduzido a menos de 1% da população. Ele faz parte também de uma outra minoria. Daniel é um intelectual, com pós-doutorado em linguística e formação em filosofia, história, psicologia, antropologia social e educação. Também é um dos grandes escritores do país, com 70 livros publicados. Em 2024, foi eleito vereador pelo PDT em Lorena, no interior de São Paulo, cidade onde vive desde 1987. O Daniel Munduruku vive em Lorena desde 1987. E ele nasceu em 64, né? Significa que ele foi para Lorena aos 23 anos. E é bastante tempo, de 87 para cá. Isso explica, em parte, o afastamento dele para essas questões aí tão importantes para o povo Munduruku, defendidas pela Alessandra Munduruku. Para entrevistar o Daniel Munduruku, temos uma bancada especial. Maria Luísa Silveira, psicóloga, jornalista especializada em questões indígenas. Anapuaca Tupinambá, jornalista, criador da etnomídia indígena e da rádio Iandê. Carolina Dantas, editora da Infoamazônia. Auá Mendes, artista visual, muralista, designer e arte educadora do povo Mura. Muralista e arte educadora do povo Mura. O povo Mura que está se lascando na questão dos fertilizantes que o agro quer, né? Tenho curiosidade de saber o que ela vai falar. Esta atração continua amanhã. Aqui, hoje eu vou trabalhar no quintal de casa.
o Ragnes, que está aqui na minha frente, vai derrubar essa palmeira, que é um pouco grande demais para estar tão perto da minha casa, sabe? A altura dela. Essa é uma palmeira real. Deixa eu filmar direito aqui. Ela é tão alta que é difícil de ter um ângulo para filmar completamente. Ela... Não fui eu que plantei não, foi passarinho que trouxe. Mas eu deixei, né? Deixei crescer. Muito linda, maravilhosa. Mas tá um pouco grande demais. Aqui, ó. Aqui dá pra filmar. Então aí tá ela, ó. Ó o tamanhão. Aqui do lado a gente tem açaizeiro, né? Tem uma açaizeira atrás, um açaizeiro na frente. O açaí não é uma palmeira que vai representar risco para casa, porque ele tem hastes finas individuais. Mas essa palmeira, se ela resolve cair, ela acaba aqui com o quarto de hóspedes. Previously on Lost. What did you do? What did you do? What did you do? Das mulheres, das pessoas negras e de muitas minorias é melhor hoje do que foi no passado. What did you do? Temos Ciro, o gerente das mazelas do neoliberalismo. What did you do? What did you do? Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. What did you do? What did you do? Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. What did you do, Liam? Uma política climática séria e responsável, uma política de meio ambiente muito pura, ela quer um mundo limpo e saudável. Um trabalho digno, com jornada de trabalho equilibrada, um salário que permite uma vida confortável. A extrema-direita soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo. Em relação ao vídeo, o presidente Lula, em campanha no Calma Urgente, ficou bem à vontade com o seu negacionismo sutil. RJ-NF1WO escreveu: Professor Rodolfo, na sua concepção, pode-se fazer uma analogia da função dos colapsistas com o mito da caverna de Platão? Acho que sim, né? Olha, o que vocês estão vendo é o esquema da caverna de Platão, né? Então aqui, ó, aqui seríamos nós, os colapsistas, do lado de fora. Só que esse céu azul, assim, tão lindo, teria menos azul, mais cinzento, mais apocalíptico, né? Sim, nossa, cara. Eu sempre soube que é ruim, mas ele sempre consegue inovar na piora, né? Na baixa qualidade. Aí, olha só. Aí você tem aqui, ó, a turminha que tá aqui assistindo, ó, o desenhozinho aqui, ó, você pode botar aqui, olha, que é o professor Paulo Giraldelli, a Mariângela, que ficam fazendo bullying comigo, toda a turma aqui, ó, achando que eles estão vendo o discurso do Lula aqui, ó, esse aqui é o discurso do Lula. Aí aqui atrás é o Lula, é o Carlos Nobre, a menina do Calma Urgente, ou será que a menina do Calma Urgente está aqui vendo o discurso também, a Alessandra Rufino? Pode ser, né? A turma aqui achando que tecnologia vai salvar, não vai ter colapso, vai ter uma saída, transição energética é possível. Véi, estamos aqui nós todos enganados pela tecnologia. O que será de nós, né? O que será de nós? Deixa eu falar aqui, deixa eu fazer. Não, só grava eu. Vai. Mariângela, estamos nós dois nas sombras e só estamos vendo sombras. Não conseguimos ver a realidade, mas quando pudermos ver a realidade, colapsaremos. Bica, você colapsará também? Amor, essa sombra de chifre aqui, ela é real ou ela é do mundo das formas do Robson Salame? Estou vendo em Altamira a
sombra de chifres. Um par de chifre bem grande. Será a sombra mesmo ou será a realidade? De fato, nas sombras dá para distinguir o formato de um chifre. Mas veja que ele tá na cabeça de um cavalo ou de um unicórnio, talvez. Nossa, sempre inovando. E quando é Péssimo que sair conteúdo. da caverna dele? Cara, não tem mais chão para um cara desse entrar. Conseguir afundar. Ele já cavou todo o buraco possível. Né? Aqui eu vejo mais é o Carlos Nobre, né? Quem mais? Né? O Tasso Azevedo. Tem muita gente, né? Que quer passar a ideia de que seria possível. Ó. Ele tá no petróleo de qualidade. Aprendiz de peixeiro? Projetos de peixeiro. Marina Silva. O Lula, acho que o Lula é um desses aqui encapuzados, né? E eu tô aqui, olha, vendo aqui a desgraça, né? E tomando bullying. Dizem que eu sou colapsista, que eu nego tudo, porque na verdade é a minha vida que é um grande colapso. Dá pra fazer analogia. Ela quer um mundo limpo e saudável. Um trabalho digno, com jornada de trabalho equilibrada, um salário que permita uma vida confortável. O unicórnio pôs o Celino lá no canal dele. Celino? Rindo. Ele é burro. Por isso que ele acha que você acredita em tecnologia salvando o mundo. Ele não sabe de nada. What did you do? What did you do? What did you do? Olha só. Então deixa eu explicar aqui. Eu tô aqui com o professor Marlon ali, olha. O professor Marlon, ele tá fazendo uma aula com esses alunos da Faculdade de Engenharia Florestal. E eles querem ver o processo de reflorestamento que eu fiz aqui, os erros e os acertos, né? Que tem de tudo. E aí a gente tá vendo e os macacos apareceram lá em cima dos paricás. Eu vou tentar filmar. Na verdade, o guariba, ele é um guariba para 6 fêmeas. Igual eu quero ser. Sério? Aqui, ó. Tem alguém filmando de iPhone, depois a pessoa me manda, porque o meu tá péssimo. O áudio do fundo. Não, eu gosto de botar o áudio para todo mundo ver o que se passava no momento. Então aqui, olha, então o Ragnar está preparando a queda da palmeira para cá. Olha que coisa mais arriscada. Meu Deus, isso pega a lateral da casa. Fez essa boca. Amarrou ali, ó, uma corda. Cacete, depois ele termina de derrubar. Então aqui é a palmeira que vai cair. Espero que não seja em cima da casa. Aqui, ó. Ele tá puxando a corda. Puxando a palmeira. Esticando a corda. Para que ela caia na direção bem certa. Ai, caralho. Que nervoso, né? Caralho. Caralho. Que beleza, ó. Perfeito. Então eu tô mostrando aqui pra turma a floresta. Pode vir vindo. O mogno que a gente tem aqui já há quase 20 anos. E os cachorros presos. Ó, esse aqui é o terreno do lado de casa. Sim.
Ó, ali tá a minha casa. Aqui, pessoal. Então, depois que eu tinha plantado tudo que eu podia plantar dentro de casa, no meu terreno, eu comecei a ir pro terreno ao lado, né? E tem esse terreno aqui? Ah, deixa eu desligar aqui a gravação e eu conto. What did you do? What did you do? What did you do? Carlos Messias, escritor e jornalista. Laís Duarte, repórter da TV Cultura. Estão conosco também estudantes de jornalismo da Unesp, Metodista, Casper e da ESPM. E temos também os desenhos com assinatura de Eduardo Batistão. Doutor Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? O senhor está aqui nessa data que a gente acaba de comemorar, de lembrar a data dos povos indígenas, né? Antigamente chamada de Dia do Índio. Agora o Wagner está dando um jeito nesse flamboyant que não pode ficar muito grande aqui em cima do telhado. Antigamente nada, até hoje, porque na aldeia Aucre que eu frequento, todo ano tem comemoração de Dia do Índio, mas não tem comemoração da data dos povos indígenas. O senhor acaba de ser também escolhido, eleito para uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras. No passado, o senhor também já havia se candidatado a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Pergunto, qual a importância que tem para o senhor participar desse tipo de entidade? Que diferença faz isso para a sua identidade indígena? Olha, Ernesto, eu acho que é super importante que os povos indígenas ocupem os espaços que foram negados a todos nós durante toda a história do Brasil, ou a história oficial do Brasil. Nós estivemos ausentes desses espaços, não por vontade nossa, não por incompetência nossa, mas por uma narração de uma história que nos excluiu dela o tempo todo, nos colocando, na verdade, abaixo da importância que nós de fato temos. Agora que nos últimos 40 anos em que nós conquistamos o direito a sermos brasileiros de fato, né? A Constituição de 1988 nos dá essa oportunidade, digamos assim, a gente pôde mostrar toda a nossa competência, podemos mostrar todo o conhecimento que sempre tivemos e que fomos acumulando ao longo da nossa história e podemos demonstrar que somos capazes de dominar os códigos da sociedade nacional. Ocupar esses espaços, portanto, não apenas de uma academia de letras, mas da academia também científica, não é? Ou das artes, ou de todas as outras linguagens, não é? Faz com que a gente possa contribuir de uma forma muito mais qualificada para que o Brasil repense sua própria identidade. Muito bem. Eu quero abrir a pergunta para os colegas. Quem se manifesta? Falando no Brasil descobrir sua própria identidade, Daniel, queria que você comentasse como foi para você quando você leu a primeira vez, por exemplo, o Guarani ou o Macunaíma. O Guarani e Macunaíma são coisas muito diferentes. Eu tenho profundo amor pelo livro Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera que a Índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Maanap, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns disque habitando a água doce por lá. No mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela
Cunhatã se afastava. Nos machos cuspia na cara, porém respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o toreu, o bacorocô, a cucuicog, todas essas danças religiosas da tribo. Quando era para dormir, trepava no macuru pequeninho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia, sonhando palavras feias e moralidades estrambólicas, e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres, no pino do dia, o assunto era sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam, muito simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. E numa pagelança, Reinagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve 6 anos, deram água num chocalho para ele e Macunaíma principiou falando como todos. E pediu para a mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis, porque não podia largar da mandioca, não. Macunaíma choramingou o dia inteiro. De noite continuou chorando. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu para ela que largasse de tecido. São livros que foram protagonizados por indígenas, mas escritos por brancos. Olha, eu confesso, Carlos, que eu tive o contato com essas obras, claro, sobretudo depois de adulto. Quando jovem, eu tive muito pouco contato com leituras mais, digamos, mais clássicas, né? Eu tive mais contato com leituras religiosas, efetivamente, porque eu estudava em escola religiosa e só pude ter acesso a essas leituras quando já estava na universidade e fiz questão de poder ler, né? Me familiarizar um pouco com essa literatura. Eu sempre fiquei, de uma certa forma, encantado com esse tipo de narrativa que era apresentado, mas, ao mesmo tempo, assustado, porque eu via que tinha alguns elementos que representavam as nossas culturas, mas que, ao mesmo tempo, faziam com que o que era essencial nela, naquilo que nós somos, não apareciam, porque o narrador, sendo um não indígena, ele não conseguia alcançar a finesse. Ele está dizendo que Mário de Andrade, em Macunaíma, por não ser indígena, não conseguia alcançar a finesse, delicadeza daquilo que representa a nossa cosmovisão, aquilo que efetivamente a gente acredita e tem como princípio ou parte da nossa espiritualidade. Depois que o talento da escrita me atingiu, que eu tive a oportunidade de talvez reescrever um pouco, recontar um pouco essas histórias, sobretudo pensando no público infantil e juvenil, e pude trazer essa delicadeza numa linguagem um pouco mais objetiva, mais clara e mais poética, para que as pessoas... Você está dizendo que você foi tocado pelo dom da linguagem e consegue ter uma linguagem mais poética do que Mário de Andrade em Macunaíma. Mais poética do que Macunaíma. Isso é de um nível de pretensão. Exerça a sua literatura, maravilha, mas você não precisa diminuir Mário de Andrade porque ele não é indígena. What did you do? What did you do, you son of a bitch? Em relação ao vídeo, promessas não cumpridas de Lula que põe em risco a sua reeleição, Eduardo Neves escreveu: fazia tempo que eu não discordava tanto de um vídeo seu, Rodolfo. Complicado, cara. Parece que você não avançou nada desde as broncas. O professor Paulo me deu umas broncas, ele acha que eu vou aprender. Eu agora, com 52 anos de idade, vou tomar bronca e vou aprender. Desde as broncas e conselhos para avançar na compreensão da filosofia política. Poxa vida, que decepção. Eduardo, por que decepção, cara? Você não devia esperar nada de mim. Quem não espera nada não se decepciona.
Aí Felipe pergunta, mas do que você discordou especificamente? Gostaria muito de saber. Ele discordou que eu discordei do professor Paulo, ele discordou que eu discordei do Lula. De que o Lula fez o que era possível. Aí, tem um monte de comentário aqui, deixa eu ver alguns aqui. Gustavo, são forças maiores do que o Lula. Aí, o Gustavo compreende melhor. Eduardo Simas, diminuir o número de pessoas que nascem, diminuir o consumo, principalmente do andar de cima, redistribuição da energia. Aí ele fala, se eu falar em diminuir a população, as pessoas ficam bravas, o povo fica nervoso. O Renato 5, o negacionismo ambiental do governo Lula e da esquerda da ordem é sutil, mas é negacionismo e serve à ilusão do capitalismo verde. Concordo totalmente. Não adianta fazer discurso bonito enquanto o modelo de desenvolvimento do país segue fazendo avançar o colapso ambiental. O colapso vai avançar de todo jeito, mas ele segue acelerando. As perspectivas para a questão ambiental no Brasil são as mais alarmantes. Relações internacionais voltadas para expandir a venda de soja, gado e minério. Acordos com a China e a União Europeia. Novos poços de petróleo, inclusive na Amazônia. Política trilionária de financiamento do latifúndio através do Plano Safra, Lei Candir, etc. Investimentos em infraestruturas para exportação de commodities e produção de energia. Pavimentação de rodovias no coração da Amazônia, com destaque para 319. Construção de hidrovias e ferrovias, novas hidrelétricas na Amazônia, expansão de outras formas predatórias de exploração de energia não fósseis, como as fazendas de eólicas e solar, liberação indiscriminada de agrotóxico, proliferação de data centers, aumento da mineração em terras raras. Os governos brasileiros são reféns da nossa condição de economia periférica do capitalismo e nossa história de fornecedor de commodities para os países ricos. O governo Lula pratica o negacionismo sutil. Finge que não é negacionista, mas mantém a política de desenvolvimento que nos aproxima cada vez mais do colapso. Produzir menos, produzir diferente, dividir melhor. Então, é o Renato 5 quem mais se aproxima das coisas que eu penso. Como a TV Cultura do Estado de São Paulo, o Roda Viva, o Ernesto Paglia não querem falar dessas coisas, eles preferem chamar o Daniel Munduruku para falar bobagem e cancelar a palavra índio e cancelar a literatura sobre os indígenas, que não é a literatura indígena.